Olá amigos, amigas e amigos Book Crushers, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do canal. E hoje, véspera de Natal, eu venho aqui não para perguntar o que você fez, mas para compartilhar todas as minhas leituras favoritas e também as decepções desse ano de 2022 com vocês. Então, antes de mais nada, se vocês estiverem escutando algum barulho de fundo, é porque começou a chover justamente agora que eu comecei a gravar esse vídeo. Vamos considerar um ASMR, por assim dizer. Mas está tudo bem, né? Eu estou muito feliz porque a minha pilha de favoritos é muito maior do que a pilha de decepções, com toda certeza, e ainda assim, a pilha de decepções, nenhum deles eu considero livros ruins. Na verdade, foram apenas livros que ficaram aquém das minhas expectativas, que eu esperava muita coisa e eles acabaram não entregando tanto assim. Mas, ainda assim, eu estou muito empolgado para compartilhar todas essas leituras com vocês. Porém, antes de começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muitas pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem de novo por aqui. E lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon, aqui embaixo da caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links de compra e receba uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada nem por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é a YouTube. Muito que bem, vamos parar de blá blá blá, porque eu já coloquei uma introdução enorme nesse vídeo. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Começando, obviamente, pelas minhas decepções. O primeiro livro a aparecer por aqui, só para vocês terem noção, ele tem uma nota alta. Ele só aparece nessa minha parte do vídeo porque eu tinha expectativas tão altas com relação a essa história que ela, infelizmente, não alcançou. Enfim, eu estou falando, se preparem, aguentem o coração, de Se a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins, publicado pela editora Alt. Como assim, Henry? Você está colocando Se a Casa 8 Falasse nas decepções? Quem acompanhou o vlog de leitura aqui do canal sabe que eu dei uma nota ótima para esse livro. A parte de 2010 me cativou muito. Para mim é o melhor núcleo desse livro aqui. Eu amei os personagens. Porém, eu tinha expectativas muito grandes com relação a esse livro aqui. O Vitor Martins, para mim como leitor, vinha numa ascendente enorme. Então eu estava esperando uma história que superasse o lugar de 1 milhão de finais felizes no meu coração. E não foi isso que aconteceu. E justamente por ele não ter alcançado esse posto que eu mesmo coloquei ele, que é super injusto, eu sei, ficou um gostinho meio amargo, meio agridoce com relação a essa leitura aqui. Então, sim, ele foi um pouquinho decepcionante para mim por conta disso. Mas foi um livro que ganhou nota alta para mim. Como eu disse para vocês, todos os livros ficaram acima de 3 estrelas. O menor tem 3 estrelas. Porém, não vou mentir que eu fiquei um pouquinho decepcionado com ele. Outro livro que eu também esperava amar, esperava favoritar, e não foi isso que aconteceu, infelizmente, foi Um Ano Solitário, de Alice Oseman, lançado por aqui pela editora Roku. Quem me acompanha há algum tempo aqui no canal sabe que eu amo as histórias de Alice Oseman. Eu conheci Alice através de Heartstopper, então eu tinha expectativa muito alta com relação ao Ano Solitário, porque esse é o livro que basicamente abre as portas do universo de Heartstopper. Aqui a gente vai conhecer a Tori. E por ter sido o primeiro livro de Alice, você percebe que é um livro que tem bastante coração, que ele tem bastante objetivo, mas a execução dele não é tão perfeita assim. Eu acho extremamente desculpável, né, porque foi o primeiro livro de Alice. Alice publicou assim que saiu da adolescência, então de fato ele tinha expectativas injustas com relação a ele. Mas aconteceu que ele foi sim um tanto quanto decepcionante para mim, e por isso que ele aparece aqui nessa nossa lista. Mas, assim como Vitor Martins, eu amo Alice Oseman, então essas coisas acontecem. A próxima decepção ela já é mais espinhosa, porque eu gostei de 85% do livro. Quando chegou em 85% da minha leitura, começaram a acontecer algumas coisas que foram me incomodando na conclusão da história e nas entrelinhas que a autora deixou, e isso fez a nota desse livro despencar de uma forma que, de extremamente favorito, esse livro estava se tornando favorito, ele acabou se tornando uma decepção. Eu estou falando de É Assim Que Acaba, de Colin Hoover, lançado pela editora Galera. Sim,
eu não gostei de Esse Que Acaba por conta do final dele. Como eu já falei várias vezes quando comentei sobre esse livro no decorrer do ano, eu achei o final injusto com a Lily, eu achei que a Colleen Hoover no final dessa história passou o pano sim para o Riley, que é o agressor. Depois, com a carta final do livro, você percebe por qual motivo ela tenta humanizar tanto o Riley. Eu acho isso uma péssima escolha, se tratando de É Assim Que Acaba. Tanto que quando eu fui ler É Assim Que Começa, não esperando nada, justamente por conta dessa decepção de É Assim Que Acaba, eu amei É Assim Que Começa porque ela fez tudo aquilo que eu esperava que ela fizesse no final desse aqui e ela não fez. Nem com relação a Lily Atlas, sabe? Mas com relação ao relacionamento da Lily com o próprio Riley, que ela não tomou essa decisão aqui, ela só acabou tomando essa decisão durante o É Assim Que Começa, a continuação que não foi planejada. Mas enfim, eu já tenho essa relação de altos e baixos com a Colleen Hoover mesmo, eu só não esperava que eu fosse me decepcionar justamente com um dos livros mais bem avaliados dela. E eu realmente esperava que esse livro acabasse se tornando favorito, e ele estava sendo favorito até a página 290, 300 do livro, que quando foi que ela acabou inserindo esses tópicos que eu não concordei nada. Eu só fui acabar comprando de volta essa história com a continuação que saiu esse ano. Mas, vida que segue, não é mesmo? E a última decepção a aparecer por aqui é uma HQ. E assim como É Assim Que Acaba, estava seguindo um caminho muito legal, só que aí chegou na última parte da conclusão, uma página do livro fez a história virar 90 graus pra mim e acabar se tornando uma decepção. Enfim, eu estou falando de Cheater Code, roteirizado por Ace A. Fox e ilustrado por Daz. Essa é uma história mais 18 que vai falar sobre superar relacionamento. Afinal, o protagonista desse livro, ele acaba encontrando o próprio namorado na casa deles, traindo ele. E ele fica na fossa, porque ele era obviamente muito apegado a essa relação. Então ele acaba se descuidando psicologicamente, até que num dia, durante uma tempestade, ele é levado para dentro de um jogo de videogame do qual ele estava jogando ali. E ali, aliado aos personagens desse videogame, onde ele vai se envolver socialmente e carnalmente, ele começa a lidar com suas emoções e a superar esse relacionamento. Sério, a história estava muito divertida, estava muito incrível, as cenas estavam muito legais, os personagens estavam muito interessantes, só que aí quando ele volta para o mundo real, porque obviamente ele vai voltar para o mundo real, uma das decisões que ele toma com relação a superar esse ex, e meio que um pezinho ali problemático com relação à imagem corporal, que dava para terminar a história sem essa parte, com todos os outros apontamentos dele que estava perfeita, mas aí o autor decidiu colocar isso e eu achei extremamente desnecessário. Pois é. Enfim, é por conta disso que eu acabei me decepcionando com o Cheater Code, mas eu também dei 3 estrelas pra ele. Porém, essa página, de fato, ela me deixou um tanto quanto irritado e não precisava. Mas, como não apenas de decepções vive um leitor, nós tivemos, é claro, os meus livros favoritos, os meus book crushes máximos desse ano de 2022. E sério, é cada um tão diferente um do outro que fez esse ano de leitura, mesmo sendo mais devagar do que outros, ser bastante notável para mim. Enfim, a minha primeira leitura favorita, o meu primeiro book crush a aparecer por aqui, foi surgir ali no final de fevereiro, começo de março. Eu tô falando de O Chamado Monstro, de Patrick Ness, lançado pela editora Attica. Ele também já foi publicado aqui no Brasil como 7 minutos depois da meia-noite, porque teve uma adaptação. É uma história juvenil, por assim dizer, que vai falar basicamente sobre luto, sobre morte, sobre perda, pela perspectiva de um garoto, de um pré-adolescente. Sério, gente, como esse livro ele mexeu comigo de formas que eu não estava preparado de forma alguma. O trabalho que o Patrick Ness fez aqui é obra de arte pura. Não apenas o texto dele, mas também as ilustrações, que é de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jim Kay. Tudo que eu posso dizer é leiam esse livro. Ele é de uma preciosidade tão grande que qualquer coisa que eu falar a mais aqui vai ser redundante, sabe? Foi favorito, foi precioso, foi bonito, foi triste, foi agridoce. Favorito. Depois, a minha segunda leitura favorita foi um pouco depois de O Chamado do Monstro mesmo, mas ela foi uma HQ que eu encontrei no Kindle Limited. Eu tô falando de Artifice, roteirizado por Alex Wolfson e ilustrado por Wynonna Nelson. Essa HQ ela vai ser um sci-fi com protagonistas LGBTQIA+.
que se passa em outro planeta, onde um humano vai acabar se envolvendo com um androide que foi infiltrado nessa instalação como uma forma de sabotagem para eliminar os cientistas que estavam nesse laboratório. Só que apenas esse humano e esse androide acaba sobrevivendo ao que acontece ali nesse laboratório, e eles ficam presos nesse planeta perdido, distante de tudo, e eles acabam criando um relacionamento ali. E sério, que coisa incrível. Eu fui ler essa HQ não esperando nada e simplesmente me entregaram tudo que o Art faz. É um roteiro muito bom, muito bem construído, com reviravoltas sensacionais. O final, assim, é de virar a sua cabeça de uma forma incrível. Sério. Eu fiquei completamente apaixonado por Art faz. Eu queria até ter uma edição física, mas a edição física dele é meio rara, porque infelizmente é uma HQ mais antiga, mas tem disponível lá na Amazon através do Kindle Unlimited, e se você ler em inglês, leia, porque é sensacional. Em seguida, o favorito veio direto de uma farofa nhoque muito bem temperada, muito gostosa, muito apetitosa e que me arrancou serotonina de parte que eu nem sabia que eu tinha. Eu tô falando de Clube do Livro dos Homens, de Lyssa Kay Adams, lançado por aqui pela editora Arqueiro. Esse foi um livro que eu fiz acompanhado do audiobook que tem disponível lá no Audible, que tem uma narração incrível. Sério, o trabalho da narração do audiobook de Clube do Livro dos Homens é uma preciosidade, é primoroso, porque eu acho que toda a experiência que eu tive lendo o livro acompanhado pelo audiobook foi que transformou essa leitura em favorita, sabe? Porque, querendo ou não, a sinopse do livro é bem simples. Nós vamos ter esse jogador de beisebol que vai acabar sendo aparado pelos amigos dele a entrar nesse clube do livro voltado para romances, para tentar salvar o próprio casamento. O personagem aprendendo com seus erros e percebendo que não dá para seguir um manual de um livro de uma forma 100%, que existem nuances e que ele precisa aprender a reconquistar o amor da própria mulher. E foi sensacional, sério, eu me diverti muito lendo essa história, e aliado ao audiobook desse livro, foi uma coisa incrível e tinha que ser favorito. Em seguida, nós temos uma autora que, sim, fez isso de novo e colocou mais um favorito aqui do canal Book Crushes. Eu tô falando de Instruções para Dançar, de Nicola Yoon, que já foi publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Esse é um livro que vai falar sobre uma menina que está tendo os pais se separando, ela não acredita mais no amor, mas ela acaba encontrando uma moça que meio que dá um dom para ela de ver como os relacionamentos começam e como os relacionamentos terminam. E esse que vai ser mais ou menos o ponto de partida da história de Instruções para Dançar. Paralelo a isso, ela vai entrar em uma academia de dança de uma forma totalmente avulsa, e ela vai conhecer o X, que é esse personagem aqui, que é neto dos donos dessa academia de dança, e eles vão entrar em um concurso de dança também. E sério, gente, sério, a Nicola Yoon, ela pregou uma peça tão grande pra mim com esse livro aqui, porque eu achava que seria um livro bem leve, bem fofo, bem solar, bem diferente do que ela apresentou em Tudo e Todas as Coisas e O Sol Também é uma Estrela. Só que aí, aos 45 minutos do segundo tempo, ela faz uma reviravolta que eu deveria ter esperado, mas não esperei. E eu acabei ficando chocado, um Pikachu chocado, quando chegou nessa parte e eu vi pra onde o livro iria nos levar. Incrível, sensacional, agridoce, bonito, belo. Leiam. Só leiam. Então, no meio do ano, nós tivemos Thief, de Holly Black, o primeiro volume da trilogia Contos de Fadas Modernos, que basicamente foram as primeiras histórias que Holly Black publicou, voltadas para o público jovem adulto, lá nos anos 2000. E esse livro aqui basicamente é a origem do universo do Povo do Ar que a gente conheceu lá em O Canto Mais Escuro da Floresta, em O Rei Perverso, A Rainha do Nada, Príncipe Cruel e etc. Só que aqui nós temos uma Holly Black muito mais selvagem. Esse livro ele tem uma rebeldia que remete muito aos anos 2000, que obviamente a Holly Black acabou evoluindo com o passar do tempo, com o passar dos anos da própria escrita e tal, mas esse livro ele me trouxe uma nostalgia porque eu sei que nem todo mundo vai comprar essa história, nem todo mundo vai mergulhar nesse universo da forma como eu mergulhei. Porém, sério, foi incrível. Assim, Holly Black estava colocando personagem LGBTQIA+, em uma história de adulta lá nos anos 2000. Vocês têm noção disso? De uma forma totalmente não estereotipada, de uma forma totalmente naturalizada, de uma forma muito bem escrita. Ai, sério, Holly Black mais uma vez aparecendo em uma lista de favoritos. Não é surpresa pra ninguém, mas aparece aqui nesse ano com Thief.
Em seguida, nós temos esse livro que eu não esperava que fosse superar o livro anterior dessa pessoa, que superou de uma forma épica. Eu estou falando de Última Parada, de Casey McKeeston, lançado por aqui pela editora seguinte. Eu amo Vermelho, Branco e Sangue Azul, vocês sabem disso, mas Última Parada é Casey McKeeston um passo acima. Aqui nós vamos ter a August, que é essa jovem recém-mudada para Nova York, que acaba conhecendo a Jane, essa menina, no metrô. Só que a Jane, ela só existe no metrô. Sério, é uma história de romance com ficção científica sensacional. Eu me apaixonei violentamente por Última Parada. Os personagens coadjuvantes dessa história são simplesmente cativantes, sabe? Eu amei todos eles, eu amei o casal protagonista, eu amei a forma como esse livro também tá ligado à própria história LGBTQ+ americana, sabe? Chef Kiss total, leiam, não vão se arrepender, é infinitamente superior a Vermelho, Branco e Sangue Azul. E como eu disse pra vocês, eu sou um grande fã de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Pois é. Daí tivemos outro livro que eu não estava esperando nada e a autora simplesmente me entregou tudo. O próximo favorito, o próximo book crush a aparecer por aqui é o A Estratégia do Charme, de Ansel Caution, lançado por aqui pela editora Paralela. Esse é um romance adulto que vai se passar em um reality show de encontros, onde nós vamos ter esse protagonista, que é o Charlie, que é esse nerd bonitão que vai acabar entrando em um programa estilo The Bachelor, para meio que melhorar a própria imagem dele, que tá bem manchada por conta de algumas coisas, por conta do ex-sócio dele. Mas daí ele conhece o produtor do programa, um dos produtores do programa, que é o Dev. O Dev ele vai ajudar muito o Charlie a passar por esse programa. Só que nisso deles se ajudarem, deles, né, ficarem amigos, eles vão acabar se apaixonando um pelo outro. E, gente, sério, que história cativante, que história fofa. Ela vai falar sobre ansiedade, vai falar sobre assexualidade, sobre depressão, de uma forma tão bem cuidada, tão bem estruturada, tão bem feita. A própria química entre Charlie e Dev é sensacional e eu fui extremamente cativado por essa história e por esses personagens. E como eu falei pra vocês, eu não estava esperando nada desse livro e esse livro me entregou tudo que eu queria e nem sabia que eu estava querendo, sabe? Sério. Mais um favorito incrível desse ano de 2022. Leiam e eu estou muito empolgado para que a editora Paralela traga outra história de Ansel Caution aqui para o Brasil. Na reta final desse ano de 2022, aconteceu uma leitura que eu não estava planejando fazer. É um livro bem hypado. Justamente por conta desse hype, eu não queria ler ele em primeiro momento. Mas aí acabei pegando uma promoção dele. Eu basicamente peguei esse livro de graça. E quando eu fui ler, eu me transformei em outra pessoa por conta desse livro. Eu tô falando de A Casa no Marcerulho, de T.J. Klum, lançado por aqui pela editora Morro Branco. Essa é uma história que vai falar sobre o Linus, que é esse assistente social que cuida de jovens crianças mágicas, e ele avalia esses orfanatos para o departamento dele. E ele é mandado para esse orfanato na cidade de Marcias, porque esse orfanato ele é bastante peculiar. As crianças desse orfanato, além de mágicas, elas são excepcionais. Tanto que uma dessas crianças nada mais é do que o próprio Anticristo. Pois é, nessa missão de campo, por assim dizer, para avaliar esse orfanato, ele vai se apaixonar por essas crianças, ele vai se apaixonar por esse orfanato e vai se apaixonar pelo diretor do orfanato, que é o Arthur Parnassus. E, enfim, é um livro que vai falar sobre família, sobre não julgar o livro pela capa, sobre encontrar o seu próprio lugar, sobre pertencimento, sobre você possuir e ter um lugar onde você pode ser quem você de fato é. Sério, que coisa preciosa. Eu não fui ler esse livro esperando que A Casa no Marcerulho se tornasse favorito. Mas A Casa no Marcerulho se transformou em favorito. E foi a coisa mais sensacional do mundo. E de verdade, assim. E o penúltimo livro favorito a aparecer por aqui, na verdade, é uma dobradinha, porque é o volume 2 e o volume 3 de uma trilogia que eu comecei no ano passado e acabei terminando nesse ano de 2022. E eu tô falando, é claro, de Se Liga Danny Brown e Vê Se Cresce Ivy Brown, da Talia Hibbert, lançado por aqui pela editora Paralela, que são os livros 2 e livro 3 da trilogia das Irmãs Brown. O que eu posso dizer sobre essa trilogia, que já começou com o pé direitíssimo e me entregou essas duas continuações que, quiçá, são infinitamente melhores do que Acorda Pra Vida Chloe Brown. E se vocês me acompanham desde o ano passado, sabem o quanto eu amei Acorda Pra Vida Chloe Brown.
Cada irmã tem uma personalidade extremamente diferente, tem suas particularidades. Ela consegue construir mocinhos masculinos totalmente não problemáticos, interessantíssimos, que não fazem parte daquele clichê de CEO ou qualquer coisa do tipo, que tem profissões extremamente comuns, mas ainda assim tem um certo sex appeal, sabe? E sem falar que também que ela trata assuntos importantíssimos das suas histórias, sabe? Ela fala sobre ansiedade, fala sobre relacionamento abusivo, ela fala sobre coisas muito importantes, uma voz muito certa. Talia Hibbert se provando a rainha de 2022 com essa dobradinha incrível aparecendo por aqui. Agora nós temos o grande plot twist desse ano de 2022, porque eu já conhecia essa autora, eu já tinha lido outro trabalho dela em um outro gênero, eu já tinha amado, já tinha se tornado favorito, só que aí eu acabei lendo essa história de horror dela, e foi algo que eu totalmente não esperava, e ainda assim foi um livro sensacional. Eu tô falando de Quando Ninguém Está Olhando, de Alyssa Cole, lançado pela editora Intrínseca aqui no Brasil. Da Alyssa eu já tinha lido Teoricamente Princesa, que foi um dos meus favoritos do ano de 2020, que é uma história de romance que se passa na realeza. E esse livro aqui não é um romance. Esse livro aqui, como eu disse pra vocês, é um horror social, que vai se passar em Nova York e vai falar sobre gentrificação, vai falar sobre colonialismo, e isso tudo nessa trama de mistério e horror. E sério, eu li esse livro aqui em um dia de tão vidrado que eu fiquei em Quando Ninguém Está Olhando. Foi um romance sensacional. A Alyssa Cole mostrou um outro lado completamente diferente dela, e eu bati palmas, e eu achei incrível, eu achei muito bem escrito, e eu fiquei muito assustado, eu fiquei muito claustrofóbico, eu fiquei muito... Não tenho palavras para dizer além de incrível. Muito bem, pessoal, essas foram todas as minhas leituras favoritas, todos os meus book crushes desse ano de 2022. Eu espero ajudar que vocês tenham gostado desse nosso vídeo especial de final do ano. E eu já venho aqui para agradecer todo mundo que interagiu comigo, que curtiu os vídeos, que me acompanhou no decorrer desse ano de 2022. Eu gostaria muito de agradecer a vocês estarem do outro lado, por estarem sempre me acompanhando, por estarem sempre interagindo comigo, por estarem sempre me vendo aqui no canal e por estarem sendo vocês e todo o apoio que vocês me deram. Por isso eu quero desejar um dia incrível de Natal para vocês, para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas que te querem bem, que vocês tenham dias incríveis. Se você comemora Natal, se você não comemora Natal, está com a sua família de coração ou de sangue, você está com seus amigos. Sério, muito obrigado por vocês serem pessoas tão especiais para mim, por estarem aí do outro lado durante todo o ano de 2022 e assim espero durante o ano de 2023 também. Um Feliz Natal, um abraço para todo mundo, muito obrigado por terem assistido não apenas esse vídeo, mas por terem me acompanhado no decorrer de 2022. Um beijo para vocês, um Feliz Natal, uma ótima noite, um ótimo dia e ainda temos mais vídeos no decorrer desse finalzinho de 2022, mas fica aqui o meu abraço para todos vocês. Tchau e até o nosso próximo encontro.